E você, tá na caixinha dos normais ou dos fora do normal? Afinal, em qual caixinha que a sociedade nos impõe você se encaixa? Eu me encaixo na caixinha dos loucos. Não me vejo como uma pessoa normal. Mas fico me perguntando, o que é normal? Quem é normal, afinal? Quem que criou essa lei? Aonde está escrito quem é normal e quem não é normal? Todo mundo tem que se encaixar nesse padrão da sociedade? Será que não são os normais que estão fora do padrão? Vivendo uma vida no automático, só seguindo ordens, sem pensar, sem questionar, sem nem saber para onde estão indo e nem o porquê que estão vivendo ou fazendo o que estão fazendo da vida. Simplesmente vivem no automático, não questionam nada, não duvidam de nada, tudo que vem é aceito como verdade e ponto. E ai de quem tentar falar o contrário. Tente falar que essa pessoa está errada. Ela não aceita porque ela é normal e você é louca. Eu já ouvi muito disso. Eu sou louca, você é louca. Será que eu mesmo sou louca? Será que a louca sou eu? Será que a fora da casinha sou eu? Ou será que eu penso, eu questiono e eu duvido de tudo? Posso estar errada? Posso estar errada, né? E você? O que você pensa sobre isso? Deixa aí pra gente tá comentando e tá falando mais sobre isso nos próximos vídeos aí. Enfim, desde que o mundo é mundo, as pessoas têm medo do que é diferente, de quem é diferente, de quem pensa diferente delas, da maioria, né? Ou se a pessoa tem alguma deficiência física, ou fala o que pensa, ou questiona o que ele é imposto, né? E então essas pessoas, elas são excluídas. Isso desde que o mundo é mundo é assim, né? E na época que a gente vive agora, as coisas deveriam ser um pouco melhores, né? Teriam que ser, né? A gente tá numa época mais evoluída, mais tecnologia, e teoricamente teria que ser assim. Tudo bem. O que está acontecendo agora, que eu vejo que está acontecendo agora? Estão se criando várias caixinhas para denominar as pessoas. Até um certo tempo, a gente falava assim, a pessoa era diferente, ela, é o jeito de ser. A família tentava aceitar, não, o jeito do fulano é diferente, ele é assim, é o jeito de ser dele. Beleza. Hoje em dia, com o avanço da medicina, de tudo, estão não sei dizer se é descobrindo, mas estão dando nome a condições das pessoas. Não são doenças, são condições, né? Vamos começar pelo que TDAH, autismo, bipolaridade. Gente, TOC, TOD, são infinitos siglas, infinitas denominações que pode ser que ajude, sim, pode ajudar muitas pessoas que vivem, né, a gente que vive com essas condições, né, ter um diagnóstico pode ajudar muito, né, a gente a se entender melhor, a viver melhor, a se aceitar, principalmente, que a partir do momento que você se aceita como você é, que você vê que aquele seu jeito anormal de ser, na verdade, é uma condição sua, é o seu jeito, você nasceu daquele jeito, e tá tudo bem, você não precisa ser igual a outra pessoa. A partir desse momento, você vai começar a viver melhor, internamente consigo mesma, e muitas pessoas vivem muito bem, muito melhor, depois de um diagnóstico correto, certo, feito pelo médico. Vários médicos, na verdade, que você tem que estar se avaliando para você chegar a uma conclusão, o médico lá dá um laudo de tal, você não, tem tal condição. Ok. Mas será que na sociedade isso é bom? Será que as pessoas veem isso com bons olhos?
eu fico me perguntando, será que isso é bom? A médica me deu um encaminhamento para um especialista para ver o que eu tenho, quais são as minhas condições. Se eu tenho autismo, se eu tenho TDAH, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, se eu tenho bipolaridade, enfim. Eu faço isso, faço esse exame, faço esses testes, não sei como é que funciona. Preciso disso nessa altura da minha vida, nessa altura do campeonato, eu preciso disso para mim? Será que isso vai me fazer bem ou vai piorar? Ou as pessoas vão começar a olhar para mim e vão me julgar? Eu vou sair falando para todo mundo, eu tenho tal condição, eu tenho tal coisa. As pessoas não entendem isso muito bem. Elas vão me julgar mais. Se uma criança que ela consegue sobreviver na sociedade razoavelmente bem, ela disfarça mais ou menos bem, ela consegue se enquadrar ali para ela viver e sobreviver na sociedade. O que um laudo pode trazer de bom para ela? Até que ponto isso pode ser bom? Até que ponto isso pode ser ruim? Né? Porque daí vem o julgamento, os apontamentos de dedo, criança a gente sabe como é que é, adolescente, né? Vão julgar, vão criticar, vão apontar o dedo, vão excluir, talvez mais ainda do que essa criança já é excluída. Então, eu venho mais pra gente discutir sobre isso mesmo. O que vocês acham? Até que ponto isso vai ser bom ou vai ser ruim? E sem contar no fato das pessoas vamos dizer assim, banalizando esses diagnósticos. E muita gente vem para a rede social falar coisas que muitas vezes nem sabe o que está falando, sobre sintomas e nem são médicos, né? E falam sobre sintomas e tal, e tal, e tal. E a pessoa acaba se identificando com aquilo e acaba achando que também tem aquilo, que também tem aquela condição, né? E na maioria das vezes não é, né? Uma ansiedade, na maioria das vezes é ansiedade, não TDAH. Na maioria das vezes, ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje. Mas pode ter os dois? Pode. Mas a pessoa, pelo que ela viu ali que aquela pessoa lá na internet falou, lá no Instagram falou, em qualquer rede social falou, e ela pega aquilo como verdade e ela traz para a vida dela e fala, não, eu sou igual a essa pessoa, então eu tenho tal coisa. E sai falando isso para todo mundo como se isso fosse uma verdade. Não, eu tenho tal coisa, eu tenho tal coisa. E na verdade não tem, né? Na verdade não é isso. Então, assim, tem muita coisa, muito fake nisso, né? E então é difícil você vir pra internet, botar sua cara ali e falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, meu sintoma é esse, sintoma aquele. Como a gente vê muito, 5 sintomas do TDAH, 5 sintomas de autismo, 5 isso, sabe, sintomas disso. Se você tem esses sintomas, você se enquadra em tal quadro. Será? Né? Então, assim, a gente tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, para isso não virar, já virou modismo, né? E acaba prejudicando as pessoas que realmente precisam de ajuda, que estão passando por problemas, que estão passando por dificuldades, por ter essas condições. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu tomo muito cuidado, eu tô me observando, ainda não sei se eu vou fazer esse teste ou se eu não vou. Alguém que já fez, mudou alguma coisa na sua vida? Melhorou ou piorou? Até que ponto isso pode ser bom, né? A gente sempre tem que pensar. Eu tô tentando me conhecer melhor, me aceitar melhor, aceitar do jeito que eu sou, como eu sou, né? Me entender, me conhecer. E isso é muito valioso. Independente do título que se dê pra gente que não somos normais, né? Independente disso,
A gente se conhecer, a gente se aceitar, a gente se amar como a gente é, isso faz toda a diferença, sabe? E a gente entender que não existe normal ou anormal. Cada ser é único, cada pessoa é única. Não tem como ser todo mundo igual, não tem como todo mundo pensar igual, sabe? Isso é loucura as pessoas acharem que tem que ser assim. Não é. Cada um é de um jeito. A gente tem que tentar mudar esse pensamento de fulano é normal, ciclano não é normal, porque pensa diferente. Isso não é real, gente. Isso é uma ilusão que foi criada. Cada pessoa pensa de um jeito. É mais um desabafo, né? É um desabafo, porque você vai, sabe, ouvindo tanta coisa e você passa a sua vida, sua infância, sua vida inteira tentando se enquadrar, tentando ser igual aos outros, porque você não é normal, porque você é diferente. Sabe? Por que eu tenho que ser igual aos outros? Eu tenho o meu jeito de ser. E eu vou valorizar o jeito que eu sou. É claro, sempre tentando ser melhor como ser humano. Com certeza, a gente tem que melhorar a cada dia. Mas me comparando com o que eu fui ontem. Como eu posso ser melhor hoje? Melhor para mim, melhor para minha família, melhor para o mundo, melhor para a sociedade. O que eu posso fazer melhor hoje do que eu fiz ontem? Mas nunca se comparando com outra pessoa. Nunca. Gente, se vocês têm algo a dizer sobre isso, compartilhe aí comigo, deixa seu like, se inscreve no canal. E por hoje foi isso. Aqui é a Suzana e é sobre a vida.